Olá, estamos começando mais uns 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar com vocês sobre discursos apelativos. Poucas pessoas prestam atenção nisso, não é? São coisas assim bem sutis, não é? Hoje em dia é o que mais se vê, hoje até nos púlpitos das igrejas, não é? É esse discurso apelativo. A primeira coisa que precisa entender é que tem um discurso apelativo positivo, tá bom? E um negativo. A gente não pode esquecer disso, tá? Todo discurso ele é apelativo, só que uns positivo e outros negativo. E eu sou contra o discurso apelativo negativo na igreja ou para cristãos, né? A Bíblia ela é um discurso apelativo constante, tá bom? Ela tenta nos incomodar o tempo todo, né? Mas positivamente, para nosso bem-estar, para a nossa salvação, né? Para que nós possamos viver bem nessa terra, tá bom? O discurso apelativo negativo é aquele que te afasta de Deus, né? Aquele que faz você pensar que você está fazendo uma grande obra, que faz você pensar que você está servindo a Deus e você simplesmente está ali participando de coisas mundanas, não é? De coisas deste mundo. O, o meu apóstolo, ele diz que eu espiritualizo tudo. E realmente eu faço isso. É porque eu não vejo, por exemplo, uma terceira força no universo, entende? Na minha visão teológica, né, e da grande maioria dos teólogos que eu sigo, a gente tem essa visão de que só existe a Deus, né, e o diabo. Deus positivo e o diabo negativo. Se você não está servindo a Deus, automaticamente você está servindo ao diabo. Não tem uma terceira, não tem meio termos, entende? Não existe isso. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E fim de papo. Bom, e o discurso apelativo? O discurso apelativo são aqueles que tentam disfarçar as coisas, né? Por exemplo, quando as pessoas dizem assim, Deus não está preocupado com o seu pecado, Deus não se importa com o seu pecado. Como assim? Né? Como assim Deus não se importa? Ou Deus não está preocupado? Como assim? Deus, a única coisa que afasta o ser humano de Deus, meu querido, é o pecado. É lógico que Jesus ele veio e acabou com tudo isso. Mas depende de você. Se você não se preocupar em sanar esse mal da sua vida, só a obra de Jesus não é o suficiente. Tem a sua participação. Você precisa querer sair do pecado, sabe? Você precisa lutar. Ó, como Paulo diz, esmurrar o seu próprio corpo, tá bom? Jesus, ele uma certa vez ele disse isso, que o reino de Deus é conquistado à força. E os que se esforçam entram por ele. Não esquece disso, nunca esqueça disso. Tá ok? Então, discursos apelativos são assim uma coisa assim que está bem normatizada hoje, até dentro das igrejas. Não é? Alguns discursos que fogem da Bíblia, fogem da palavra de Deus. Porque, então, quer dizer, eu não quero aqui ferir ninguém, não é esse o meu propósito, né? Apontar o dedo para ninguém, tá bom? Eu não tenho essa questão dentro de mim. Né? Eu gosto muito de uma frase do Agostinho, do Santo Agostinho, que era um cristão verdadeiro, tá bom? Ele não era cristão católico, não. Ele foi excomungado pela Igreja Católica porque ele era um cristão verdadeiro. Ele diz assim: todos os pecados que eu vejo no meu irmão, se não fora a graça de Deus, eles seriam meus. Então, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas é assim, ó. No mundo
existem pessoas que não dormem, isso está na Bíblia, tá bom? Não dormem enquanto não fazem mal a alguém. E você acha que isso só está no mundo? Não, a igreja ainda está no mundo, tá bom? Nós não somos do mundo, mas ainda estamos no mundo. E você precisa ser simples como as pombas e astuto como as serpentes. Ensinamento de Jesus também, tá bom? Converta o seu coração, leia a Bíblia para você não ser enganado. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2:8. Olha o que Paulo está dizendo. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Né? Muitas pessoas, eu já vi pessoas falando que a filosofia não é de Deus, por causa disso. Né? Mas isso não é o que Paulo está dizendo, tá bom? Paulo era mestre em filosofia. Né? Ele teve um professor maravilhoso, Filó, foi o professor de Paulo. Então, ele não estava falando contra a filosofia, ele estava falando a filosofia do mundo, que segundo os rudimentos do mundo. O que é rudimentos? Rudimentos, eu já vi a mesma pessoa que falava contra a filosofia, falava que rudimentos são espíritos caídos, que não sei o quê. Não é isso também não. Paulo está falando de discursos apelativos negativos, rudimentos, costumes humanos. As pessoas têm certos costumes e quer passar para os outros os seus costumes. Como se todo mundo tivesse que viver do jeito dele. Fazer até o sinal da mão, e gesto e aquelas coisas todas. Vestir igual, essas coisas todas. Calçar o sapato igual, né? E todas essas coisas. Isso é rudimentos. Você precisa ficar atento. Hoje vivemos uma época muito difícil. A Bíblia nos alerta contra isso, tá bom? A Bíblia diz que no final dos tempos haveria homens fraudulentos, cheios de si mesmos. Como a Bíblia é maravilhosa, gente! Por que será que as pessoas não gostam de lê-la? Ela é tão maravilhosa, ela nos alerta sobre tudo, tudo, tudo. Leia a Bíblia, meu querido, e seja abençoado. Não acredite em fábulas. Não acredite em moleza. O reino de Deus é conquistado à força. E quem se esforça, entra por ele. Conselhos do meu mestre e do seu também. Deus te abençoe. E não esqueça do nosso lema. Aquele que não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais.